Bom, então, a partir desse momento, Yara, a aula está sendo gravada. Desejo, né, seja bem-vinda, né? Essa é a nossa terceira aula, é isso? Aula 3 de processos industriais, sem contar a aula inaugural, né? E hoje a gente vai trabalhar esses objetivos aí, olha. Então, estabelecer o conceito de processos industriais, no primeiro momento, né? Conhecer como os processos industriais são classificados, entender a relação entre processos industriais e automação, tá ok? Tudo bem? Tá me ouvindo? Tô sim, tá ok. Tá. E por último, entender o objetivo da instrumentação, né? Ou seja, a finalidade dela, melhor dizendo, quando ela é aplicada ao controle de processos industriais. A palavra processos aí apareceu 2 vezes, então tem um errinho de português aí você me desculpe, tá bom? Entender o objetivo da Sem problema. aplicada ao controle de processos industriais. A gente já vinha discutindo, né, sobre essa questão das interfaces entre a instrumentação e a automação. Inclusive, tem um trabalho, né, que você já recebeu, não sei se você já começou a fazer, no sentido de a gente tentar realmente fixar esse conceito e entender de fato, né, como que essas interfaces acontecem e de que forma que isso vai influenciar, né, ali no momento que a gente estiver falando de forma mais específica da instrumentação, ou seja, entender aí a real importância da instrumentação nesse contexto aí. Porque, como não sei se você já percebeu, a gente vai direcionar a nossa automação e a parte de instrumentação para os processos industriais. Por isso que a aula de hoje ela é importante, justamente para a gente começar a concentrar mais nesse campo, né? Bom, antes da gente avançar aqui, Yara, eu queria só lembrar você, com relação às datas e o que já foi colocado, né, para ser desenvolvido. Aí nós temos tudo que está em andamento. Você está percebendo aí o que está de amarelo? Está dando para ver? Tá dando sim. Mas olha só, dia 24 foi liberado, então, o roteiro, o trabalho 1, né? No dia 8/12, semana passada, o segundo trabalho, que é o fichamento, você já está com ele, né? E dia 15, que seria hoje, é hoje, né? Eu vou entregar para você depois um link para você acessar uma atividade assíncrona que vai ser um complemento dessa aula de agora, dessa aula que eu vou ministrar agora. Então, quer dizer, esse assunto sobre processos industriais, para ele ser totalmente concluído, eu vou pedir a você para assistir essa aula assíncrona 3. E o tema é praticamente o mesmo, né? E vai falar de forma mais específica sobre a automação em processos industriais. Então, você entendeu, né? Esse momento síncrono aqui e mais essa atividade assíncrona. Essa aula deve demorar uns 20 minutos. Você pode assistir em qualquer momento, pode ser amanhã, depois, até semana que vem, né? Tá tudo certo. E eu queria adiantar para você aqui também, para lembrar você o seguinte, que nós teremos aí um recesso, não é isso? Um momento aí de descanso no Isso Natal. mesmo. Tem Natal e tem Réveillon, né? E o calendário seu é o mesmo nosso aqui, não é? É isso mesmo? Eu acho que sim, viu? Então eu estou A gente vai imaginando. parar dia 23. Então é isso mesmo. Então veja bem, nós teremos aí um encontro. Então na semana que vem, dia 22, dia 22 vai dar na quarta-feira, não vai? Quarta, isso mesmo. Então, essa pesquisa orientada aí, olha, na semana que vem, no dia 22,
Eu vou deixar ela para você no dia 22. Isso aí teria que ser conversado entre nós dois aqui. Essa pesquisa orientada seria como atividade assíncrona, valendo o dia 22. Então, a gente não teria aula síncrona no dia 22. Teria essa pesquisa orientada e você poderia, né, começar a fazer, porém não precisa entregar rápido, né? Porque vai ser uma pesquisa que você vai fazer e você vai desenvolver um terceiro trabalho e você poderia entregar ele lá no mês de janeiro. O que você acha? Pode ser? Pode ser? Então, Pode, tem bastante tempo. pois é, porque aí o que acontece? Como eu não estou querendo sobrecarregar você, você já está com 2 trabalhos aí. Mas aí essa aula de dia 22 fica valendo, né, para você avançar no que você já está fazendo e, se possível, finalizar, para te dar aí um grau de liberdade para você já iniciar essa pesquisa aí. Porém, essa daí você vai entregar lá no mês de janeiro. Depois a gente combina a data em janeiro, que Pode seria. ser. Tá joia? Combinado. Joia. Bom, então vamos lá. Lê para mim esse texto que está aí, por favor, para a gente começar a contextualizar o nosso assunto de hoje, por favor. Contextualização. Nas últimas décadas, a evolução tecnológica baseada na eletrônica e principalmente na computação fez com que a automação atingisse patamares significativos em praticamente todos os processos industriais. Você quer fazer um comentário? O que você entendeu? O que está, de fato, né? O que está sendo colocado aí? Bom, isso é uma verdade, né? Porque não tem como a gente negar, né, que ocorreu uma evolução tecnológica desde a Revolução Industrial até os dias de hoje. E também não tem como a gente falar que a tecnologia parou, porque a cada dia tem novos processos, tem novos instrumentos tecnológicos que auxiliam, né, nos produtos e também nos resultados da indústria. E também, né, pode falar que né, isso interage, né, nos processos industriais, né, que é a forma de melhoria contínua, né, quando mais tecnologia, né, mais, vamos dizer assim, com mais qualidade, né, pode ser entregue o produto. Bacana, gostei da sua exposição, é isso mesmo. Você foi em cima, né, da questão. Agora, olha só, nós já vimos essa linha histórica aí, tá certo? Mas olha que interessante. Se você observar, né, você está falando aí da Revolução Industrial, não foi? Ó, se você observar, de fato, o que aconteceu foi que somente a partir da terceira revolução em diante é que nós tivemos, digamos assim, a implementação dessa automação que nós conhecemos hoje. Nós vamos chamar de uma automação mais moderna. Porque, olha bem, Yara, se a gente continuasse sempre na época da mecanização, aquele processo manual mais rudimentar, como que estaria a indústria hoje? Certamente a gente estaria bastante atrasado, não é isso? E acredito eu, né, com certeza você vai concordar, que praticamente tudo que a gente tem hoje dentro da indústria seria totalmente diferente. Quer dizer, o cenário nosso, ele seria um cenário praticamente, assim, praticamente não teria quase que nada a ver do que a gente consegue enxergar hoje dentro da empresa, em todos os níveis, inclusive. Então, esse período aí da década de 60 para cá, você pode ver que é um período até curto. Se a gente fizer aí um retrospecto em termos de tempo, tudo que avançou da década de 60 para cá foi muito mais significativo do que todos os anos anteriores. Eu estou falando aqui em termos de automação, né? E aí a gente vai pensar o seguinte, que a grande questão aí foi a chegada realmente da eletrônica e da computação. Na medida que a eletrônica, né, ela serviu de base e para desenvolvimento, né,
dos equipamentos, dos dispositivos, logo em seguida nós tivemos também a informática chegando. Então, essa parte aí que envolve a computação, praticamente ela se juntou à eletrônica, como se fosse, né, uma grande área aí, e deu esse impulso todo que nós vimos, né, acontecer nesses últimos anos. Então, olha bem, nós podemos aí atribuir, né, tanto a eletrônica quanto a computação esse avanço significativo. E hoje, né, atualmente, a gente percebe que nós vamos ter aí um salto significativo de novo. Quer dizer, não é que tudo que já foi desenvolvido vai ficar parado no tempo. Não. As tecnologias, elas não se tornam obsoletas da noite para o dia. Você concorda comigo? O que vai acontecer é que nós temos um incremento e esse avanço significativo. E com a nova fase da indústria, eu acredito que nós teremos aí um salto também bastante significativo. E a tendência, a partir de agora, Yara, é justamente que os elementos computacionais eles vão se tornar mais colaborativos. Então, o que significa isso? Significa que nós teremos maior interação entre os equipamentos, entre os sistemas, porque, não sei se você já ouviu falar, né, nós temos aí, na era da informação, então o processo de informação, né, associado à comunicação, né, principalmente quando eu penso em comunicação de dados, né, tráfego de informações, cruzamento, né, de dados e resultados, por exemplo, isso é que é a grande questão hoje em dia. Então, com o advento da internet, né, esse processo de comunicação ele avançou bastante, ele continua, né? A gente já discutiu isso aqui também, falou muito da questão do novo modelo de internet que está chegando aí. Então, você pode aguardar, né? E a gente começa a observar que realmente nós vamos ter muita mudança e vai ser assim, quando eu falo mudança, é no sentido de mudança de conceito, mudança de paradigma, quebra, né, de barreiras, muitas coisas, por exemplo, que a gente ainda não consegue enxergar e de repente poderia ser feito, nós vamos conseguir desenvolver e fazer. Eu estou falando isso dentro do contexto da empresa. Nós teremos áreas assim muito mais nós teremos áreas muito mais produtivas, teremos condição de melhorar bastante a qualidade dos produtos, tá certo? A rapidez também, né, na questão dos processos. Muitas vezes, né, ali, toda aquela evolução que nós temos ali, desde o início, da entrada da matéria-prima até o final, o produto acabado, possivelmente nós vamos conseguir encurtar bastante, assim, essas as partes do processo, né, um encurtamento de tempo, de espaços e de movimentos, redução, por exemplo, de volume de mão de obra, por exemplo, entendeu? Vai haver muita simplificação, mas é claro, né, que a tecnologia ela vai ajudar e ela precisa fazer parte para que isso aconteça. Então, o que eu estou querendo frisar aí é justamente o que está acontecendo, né, nesse momento e o que nós teremos aí no futuro, não tão longínquo assim, né? E aí, para poder ilustrar melhor, se a gente conseguisse colocar na tela aí, né, a questão da evolução do processo industrial, a gente vai sair, então, da fase 1, que a gente chama de fase artesanal, não é isso? A manufatura ali, né, praticamente manual e bem rudimentar, passando pelo período da mecanização, e aí começa a automação, a parte analógica. Lembra do trabalho que você está fazendo e do comentário que nós fizemos na aula passada, né? A gente passa pela fase analógica, entra na fase da automatização, logo em seguida a fase digital, aí vem, né, a computação, e chegamos na fase 4, onde nós temos, então, sistemas automatizados, com ênfase em quê? No monitoramento
na integração e na virtualização dos maquinários, né, e dos equipamentos de um modo geral. Então, é aquilo que eu falei no início, né? A ideia agora é, quando a gente fala em sistemas inteligentes, está diretamente relacionada a essa nova visão, é um novo conceito de indústria. E aí a gente começa a pensar de que forma que a instrumentação também vai se comportar dentro desse contexto, né? Porque vai continuar avançando, né? Tanto a automação quanto a instrumentação. Aqui nós temos, né, só para ilustrar ainda mais, para ficar mais claro, que se a gente fosse voltar um pouquinho no tempo e imaginar aqueles instrumentos mais antigos, né, do início, né, do processo da indústria, ali, pelo menos ali um pouquinho depois do início da Revolução Industrial, as primeiras máquinas, a gente teria instrumentos muito simples. Então, porque lá atrás também, Yara, a gente tinha manômetro, termômetro, algumas válvulas, né? Porém, funcionando de forma diferente. Quer dizer, ali, né, a gente viu que a pneumática fez parte desse processo, é uma forma, né, de geração de energia, a gente falou muito sobre isso, mas a presença do homem e a interferência do homem ali era muito mais, a presença dele era muito maior no processo, principalmente no que diz respeito a controle, né? Na realidade, o homem ele não tinha, né, um controle tão efetivo, sendo ele próprio responsável por fazer todo esse processo de monitoramento. O monitoramento pessoal, às vezes, ou que seja em grupo, feito por pessoas, por operadores, né, por gestores, etc., ele não tinha uma efetividade muito grande. E a gente poderia dizer que não era assim totalmente eficiente, mas atendia ao contexto da indústria daquela época, né? Então, isso tudo, como é um processo evolutivo, a gente vai vendo que os processos eles começam a ficar mais sofisticados, não é isso? E aí vai haver também a necessidade de um maior controle e medição, né? Aí começa a entrar a questão da instrumentação, quer dizer, eu vou instrumentalizar para quê? Para melhorar a minha capacidade de controlar e para mim fazer controle, eu preciso medir, preciso levantar dados, preciso, digamos assim, aferir, né, resultados. Tudo isso ligado aos processos industriais, né? Nós precisamos também pensar na questão da diminuição da atuação física do homem, porque na medida que o instrumento entra para fazer o trabalho que o homem estava fazendo, de repente o homem ele pode deixar de lado aquela atividade ali. De repente o instrumento ele vai fazer um pouco melhor aquilo que o homem estava fazendo, né, de forma limitada, né? Mas aí acontece aquela situação, né, de a gente ter que conseguir concentrar essas informações num banco de dados. Então, esse processo, essa ideia de concentração, a gente falou isso na aula passada, né, que é aquela questão de centralizar informações. O que é isso? Você tem uma diversificação dos processos, né, são inúmeros equipamentos ali espalhados, precisando ser monitorados, né, as variáveis físicas ali precisando ser controladas, e aí começa a surgir uma série de informações, e essas informações, às vezes, elas ficavam muito espalhadas, e você começava a perder o domínio dessas informações. E aí vem a ideia da centralização, para melhorar o processo de monitoramento. Tá certo? Isso ocorreu, né, devido, então, ao processo de avanço das tecnologias da época. Depois, um pouco mais adiante, e mais precisamente agora, a gente vai entender, então, que a empresa ela está realmente preocupada em investir, né? Os países aí que estão na ponta do processo já estão sabendo disso e eles já estão buscando, né, fazer essa integração, né? Porque é isso que vai acontecer realmente. Então, hoje, a gente não vai pensar processos industriais simplesmente no processo físico, tá, Iago? Processos industriais hoje, ele abrange também tanto a parte administrativa, né, e também as questões relacionadas ao cliente, a parte, por exemplo, relacionada à qualidade, né? Isso está muito intimamente ligado a um todo que envolve o processo.
Isso aí você pode pensar em qualquer tipo de empresa, né? Então, a tecnologia da comunicação, aquela que eu tinha mencionado antes, ainda há pouco, é que vai fazer a diferença para nós aí. Como que eu consigo, por exemplo, comunicar em tempo real? Você já pensou numa informação em tempo real? Porque antigamente essa informação ela demorava para chegar. Muitas vezes era um relatório que era feito na forma impressa. Eu não sei aí na sua empresa aí, onde você trabalha, se vocês ainda fazem relatório que tem que ser impresso no papel, que vai para uma pasta, que depois lá na frente ele vai ser analisado para depois tomar uma certa atitude em relação ao que está ali. É o Então, mesmo. não é isso? Hoje é tudo compartilhado, né, na nuvem, no Drive, então, assim, agiliza muito o processo, né? Então, eu Exatamente. acho que não existe isso, não. O papel, não é que o papel vai deixar de existir, pode ser que exista, não sei. Mas essa questão toda, ela é tratada como algo do passado, sabe? Quando a gente começa a pensar em processo, nós vamos pensar em agilidade. Nós queremos produzir, nós queremos resultado. Você pode ver que as empresas, por exemplo, muitas delas trabalham no sistema de just in time, né? É quase como se você estivesse produzindo de forma simultânea. Imagina uma empresa que trabalha, por exemplo, com vários fornecedores, como é que ela integra toda a planta produtiva dela? Ela depende do fornecedor. Vai ter que ser um sistema bastante integrado, né? O sistema do fornecedor integrado com o sistema da empresa que contratou o serviço do fornecedor. Você está entendendo? Porque quando ela está produzindo lá, ela está enviando, né, a matéria-prima ali, e isso vai funcionando muito de forma simultânea. A gente não está trabalhando muito com a questão de estoque. Não sei se você já percebeu, trabalhar com um estoque mais reduzido, você trabalhar, aí você consegue diminuir o tamanho da planta industrial, reduzir o tamanho dos equipamentos, você vai miniaturizar, né, o processo e vai conseguir produzir mais, né? E aí a gente quer, né, realmente que o resultado seja atingido. E tudo isso vai acontecer justamente por esses investimentos em tecnologia, essas tecnologias atuais. Então, a era dos sistemas inteligentes é o que nós já estamos vivendo, correto? Olha só, a automação da indústria, cada vez mais moderna e eficaz, a indústria está em constante evolução. Para se adaptar às necessidades do mercado, as empresas estão sempre aprimorando seus processos industriais. Aí vem a grande questão. Nós não temos como falar de instrumentação daqui para frente e continuar falando de instrumentação se a gente não começar a entender o que é um processo industrial. Porque muitas vezes o conceito, né, se você for lá no dicionário, você vai achar o que é processo industrial. Quer dizer, de uma forma geral, né, de uma forma genérica, a gente entende o conceito, né? Agora, quando a gente começa a associar esse conceito de processos industriais com a instrumentação, como é que fica esse conceito? Aqui tem uma ideia para nós, olha, para a gente começar a abrir o raciocínio. Processos industriais, o que são? São identificados como conjunto de ações, tá ok? E ou procedimentos realizados para transformar matéria-prima e obter um determinado produto. Semana passada eu já tinha falado um pouco sobre isso. Então, para exemplificar, a gente começa a pensar o seguinte, que a matéria-prima ela vai entrar, você está entendendo? Olha, já tem um ciclo. É como se tivesse um caminho para ser perseguido, né? Está ali o caminho. Então aí chega, né, a matéria-prima, vai ter as etapas, não é isso? As etapas operacionais, que vai culminar num processo de transformação até a gente obter o produto acabado. Então, o consumidor que está lá na ponta que é justamente como se fosse a linha final do produto. Mas ele não funciona. Ele é a linha final do produto, mas você concorda que tem um feedback que volta no processo? Sim ou não? É como se fosse uma retroalimentação.
Então, Tem que hoje, ter, né, na verdade, é porque o cliente, ele senão... fica isolado lá na ponta, como se fosse simplesmente a fase final de tudo. Quer dizer, o processo ele não acaba, ele Uhum. retroalimenta e você tem um novo movimento cíclico o tempo todo. Isso acontece em todo tipo de empresa, tá? Hoje em dia. É muito assim hoje. Não sei se você já observou, existe uma preocupação muito grande das empresas em saber aquilo que o cliente está pensando e aquilo ali serve digamos assim, de base de dados para voltar lá no início, como eu disse, né, e alicerçar tudo que está sendo feito, né, novos estudos ali, é criar uma base mesmo, né, de informação para que você possa sempre criar o que a gente chama de melhoria contínua. Você entendeu? E dentro dessa situação aí, como a gente pensa que o processo ele é cíclico, é como se fosse, né, ele vai e volta e vai retroalimentando, a gente vai entender que se torna um pouco mais complexo. E aí, então, aí quando eu falo de integração, essas informações que estão lá na ponta, elas também precisam ser processadas e trazidas para dentro da empresa, seja qual empresa for. Você concorda com isso? Concordo. O meu cliente ele não fica órfão, ele é justamente, é como se ele estivesse contribuindo o tempo todo com o processo. Aqui nós temos uma ideia mais condensada, né, em forma de esquema, que vai retratar isso que eu estou falando para você. Então, olha, a chegada da matéria-prima, né, você pode ver que quando eu falo assim, olha, a matéria-prima entra, você tem também energia, né, entrada de energia, tem energia dissipada, isso tudo acontece em função do processo de transformação, seja ele qual for. Nós temos aí, eu coloquei como transformações químicas e físicas, não é isso? E lá na frente o produto acabado, que está de azul aí, ó, esse quadrinho azul, e nós temos os resíduos, que são os rejeitos, que muitas vezes são tratados também e voltam, né, para dentro do processo. O que acontece na realidade? Como a indústria ela avançou bastante, então toda essa condição que nós temos hoje, ela precisa ter assim um tratamento muito mais apurado, é algo muito mais minucioso, então nada pode fugir do controle. Você está entendendo? Qualquer informação ela é importante. Quando eu falo, por exemplo, de processo químico e físico, que está diretamente relacionado à parte de transformação, seja qual processo for, então isso é a parte central do processo produtivo. Mas quando você vai para as duas pontas, tanto no início quanto no fim, você percebe também que tudo que está acontecendo ali, né, ele precisa ser tratado e vai fazer parte do todo. E aí entra o que eu falei para você da integração. Então, esse é o modelo de indústria que é a indústria que eu vejo que está aí e que é a indústria do futuro, né? Que vai permanecer por um bom tempo. Aqui, mais um pouquinho de exemplo prático, né, Yara? Olha só. Lê o que está escrito para mim dentro desse quadrinho azul aí, por favor. Vamos pensar. Desafios em controle e automação aplicados a processos de fabricação. Aí nós temos uma planta, não sei se você conhece, né, uma indústria de celulose e papel. Você já viu falar? Já. Não conheço, assim, o processo em si eu não conheço muito bem, mas eu já ouvi falar. Tá, mas a gente não vai aprofundar muito nisso, não, porque o meu objetivo é justamente a gente fixar mais essa questão do processo mesmo, mas não vamos entrar em muito detalhe técnico, não. Aqui na minha região, aqui pertinho aqui da minha casa, nós temos uma empresa de celulose e papel. Na realidade, ela não fabrica papel, não, ela só fabrica celulose, que é a Cenibra. Não sei se você conhece. Essa empresa é uma planta, né, industrial muito interessante, e essa empresa ela já está num patamar bastante elevado
em termos de automação e de instrumentação. E aí, só para você entender o que acontece lá dentro da empresa, olha bem, tem a colheita, né, da matéria-prima, que ela trabalha basicamente com eucalipto, tá certo? Então, esse eucalipto, ele é colhido, né? Depois ele é picado, tá dando para entender? Olha, tem os equipamentos, né, que que produz os cavacos. Então, a madeira ela é cortada em pedacinhos, a grosso modo seria isso. E isso vai para dentro de um digestor, aí tem um cozimento, você está entendendo? Então, eles cozinham a madeira e ali vai desprendendo, né, um outro produto ali dentro de um digestor. E aí tem uma série de subprodutos também que é liberado, né, a partir desse produto inicial, dessa matéria-prima. Ali nós temos os reagentes químicos. Então, existe um processo físico-químico dentro desse digestor para poder cozinhar essa madeira e tirar a matéria-prima base para início do processo de produção da celulose. A celulose ela é um dos produtos utilizados na produção de papel, embora ela seja também utilizada para outros produtos, né? E aí a gente acompanhando o fluxo produtivo dessa empresa, a gente vai ver que ela vai passando por várias fases. Nós temos aí essa deslignificação, né? Ainda faz parte, é como se fosse uma purificação desse produto que sai do cozimento. Depois tem um processo que a gente chama de branqueamento, aí depois faz uma embalagem, depois vai o transporte, vai para o mercado e chega no produto final, que é o cliente lá. Isso está bem, esse esquema que está aí no slide, ele está bem simplificado. É só para você entender que existe um caminho, né? Desde do eucalipto até a celulose, que é o produto final, que chega lá no cliente, como produto final, né? Como resultado de tudo. Aí vem a questão, né? Se nós temos esse processo todo sendo desenvolvido, você concorda comigo que nós vamos ter uma série de equipamentos que vão fazer parte desses processos? Sim ou não? Sim. Olha bem, os processos eles são definidos por etapas e aí nós temos os equipamentos que são ali, que fazem parte da planta industrial, e esses equipamentos, eles fazem parte de um ciclo de trabalho. Evidentemente, cada equipamento tem sua função, né, obviamente, né? E aí, quando a gente começa a pensar nesses equipamentos funcionando, como é um processo, né, a celulose, ela é a fabricação em série, né? É quase como se fosse um processo contínuo, não é isso? Então, a planta industrial dessa empresa funciona 24 horas por dia, Yara. Então, você está sempre produzindo ali. Evidentemente que podem ter alguns equipamentos que funcionam, né, digamos assim, de forma reserva, mas a empresa não para, é o tempo todo, no processo contínuo. Aí eu te pergunto, como que fica a questão do monitoramento, do levantamento de dados, do controle? Se nós temos vários equipamentos que fazem parte dessa planta, que esses equipamentos atendem todos os processos que a empresa precisa desenvolver, portanto, eu vou ter também uma série de instrumentos associados a esses equipamentos. Você está entendendo? Quantos manômetros, quantos termômetros, quantos medidores de vazão. Eu preciso trabalhar, por exemplo, acompanhando, né, uma série de variáveis de processo, temperatura, nível, pressão, vazão, tá certo? Então, são variáveis que precisam ser controladas. Eu preciso saber o que está acontecendo em cada parte do processo. Por isso que eu falei com você aqui atrás, olha, são desafios em controle e automação aplicados ao processo. Por quê? Porque você não pode deixar nada fugir do controle. Qualquer coisa que der errado, qualquer distúrbio, qualquer interferência que vai mudar, olha bem, qualquer interferência
pode alterar as informações que eu tenho, porque a gente trabalha muito com parâmetros, né? Existem parâmetros pré-determinados, a gente vai ver isso mais à frente do curso. Então, às vezes o equipamento, quando ele é, por exemplo, aferido e calibrado, não é isso? Ele vai funcionando dentro de uma faixa de trabalho, e aí você tem faixas de valores pré-determinados para que esse equipamento funcione ali. E aí você precisa monitorar essa situação desse equipamento, porque qualquer distúrbio que tiver no processo pode fazer com que haja uma variação, e aí você pode ter uma alteração no seu resultado. Uma vez o resultado sendo alterado, esse resultado precisa ser, digamos assim, você precisa enxergar essa alteração e fazer uma intervenção para que você consiga voltar e manter o bom funcionamento ali. Então, isso tudo é feito através de monitoramento. E isso acontece em qualquer momento. Não é isso? Olha, pode acontecer em qualquer momento. Você tem uma planta de 24 horas funcionando, em qualquer momento você pode ter alguma situação adversa que pode alterar ou provocar alguma mudança no ciclo normal que já está pré-determinado. Está me entendendo o raciocínio? Sim ou não? Então, Sim, olha só. estou entendendo. A gente precisa entender como que ocorrem as transformações. Então, não adianta eu falar de instrumentação sem conhecer o processo. Ah, mas é um processo de fabricação de celulose. Então, eu tenho que entender do processo para me entender que finalidade que tem a instrumentação naquele processo. Então, nós temos diversos processos acontecendo ao mesmo tempo. Alguns processos, eles são subsequentes. Tem que acontecer o processo A, assim que ele finaliza, vai para o processo B, o processo C, para o processo D e assim por diante. Mas pode acontecer também processos que acontecem de forma simultânea. Então, às vezes, você tem uma informação de um processo B que ele precisa ser repassado para o processo C, para você criar essa sequência produtiva. É como se fosse uma logística interna da máquina funcionando e que uma máquina depende da outra. Então, essa interligação funcional, no que diz respeito à comunicação, ela precisa existir de forma efetiva. A instrumentação, ela entra aí, nesse ponto, para garantir essa efetividade, né? Então, é como se uma máquina funcionando aqui, precisasse da informação que a outra máquina envia, né? Porque o processo ele é contínuo, ele está tudo conectado. A instrumentação, ela mede, levanta dados, ela ajuda a controlar e atua no processo decisório, né? Muitas vezes, Iara, o processo decisório depende do homem. Você está entendendo? Mas pode ser que o processo decisório também aconteça por conta própria, ou seja, a própria máquina toma atitude. Aí que entra a automação, né? Então a máquina ela vai tomar atitude e ela mesmo ela compara os valores, né? Tem lá o que a gente chama de set point, que é o valor de referência. Então ela vai lá, pega aquele valor ali que está no processo, está entendendo? Compara com o set point, que é o valor de referência, estabelece um novo resultado, e aí você tem o processo decisório. Ou seja, a própria máquina vai dizer assim, olha, faz isso ou faz aquilo. Você já viu falar que uma válvula pode fechar sozinha? Ou ela pode abrir, ou ela pode fechar? Eu posso controlar o fluxo, por exemplo. Às vezes, um controle de fluxo ele pode ser limitado para uma vazão X, mas se for necessário alterar a vazão para um valor maior, isso pode acontecer de forma automática, sem que o homem necessariamente tenha que ficar prestando atenção nessa válvula, a ponto de ter que sair correndo e, de repente, ir lá e fechar essa válvula. Quer dizer, isso não precisa acontecer mais. Isso é da época da mecanização. Então, eu já vi o operador subir na escada para fechar a válvula. Você já viu isso?
Não presenciei. Não. Ele tem que subir e fechar a válvula, porque estava tendo uma variação no resultado ali do processo. Ou, às vezes, aquela temperatura que chegava, ela precisava ser levada rapidamente, o resultado dela, para outra ponta do processo, mas aí o tempo era muito longo e o resultado só chegava depois, né? Então, isso já acabou, quer dizer, não podemos mais ficar pensando nisso. Então, tudo tem que acontecer muito rápido, de forma simultânea. E isso está acontecendo nas diversas instalações, por isso que nós temos vários circuitos. Ó, nós temos circuito elétrico, circuito eletrônico, você tem circuitos pneumáticos, circuitos hidráulicos, correto? Nós temos circuitos, por exemplo, circuitos lógicos, né? Parte de iluminação. Existem, assim, diversos circuitos ao mesmo tempo. Se você tiver, por exemplo, uma linha de gás, uma linha de água, por exemplo, uma tubulação de água, aí você tem vários fluidos ali sendo necessários para o mesmo processo. Imagina quando você trabalha com mistura de substância. Você tem que fazer dosagem de mistura, por exemplo, controlar, por exemplo, sei lá, você tem que controlar o pH, por exemplo, da substância, você tem que controlar o nível, né, do reservatório, por exemplo. Isso não dá para fazer de forma manual mais, né? E aí que entra os equipamentos e a parte de automação. E a instrumentação, ela está dentro desse processo, ajudando para que todo o processo de automação aconteça dentro desses processos aí que fazem parte aí dessa planta. Então, nós precisamos, Yara, olha bem, nós precisamos entender o seguinte: como que os processos funcionam para entender a automação e a instrumentação junto, e vice-versa. Uma coisa leva a outra, né? Na realidade, é tudo interligado. Nós precisamos entender como que os processos são divididos, como que o processo é feito, e aí para a gente começar a enxergar a questão do controle. Porque se não fosse necessário controlar nada, deixar tudo funcionando de forma aleatória, como que ficaria a empresa? Como que ficaria o processo? Como é que ficaria o produto acabado? E o cliente? E os resultados? E o faturamento? E o lucro? Então, nada ia dar certo. Você concorda comigo? Então, eu entendo, né? Isso é lógico, né? Que o controle para nós é tudo. Coloquei até de vermelho aí, olha. Controle. Tá bom? Entender o processo. Nós queremos melhoria de qualidade, queremos otimização de tempo, custos, além de ter que controlar outras variáveis. Tá? Esse é o objetivo. E aqui, Yara, presta atenção nisso aqui. Você está conseguindo enxergar essa tela aí, por favor? Olha lá. Estou conseguindo, sim. Tipos de produção, manufatura? Você consegue ver aí a divisão que eu fiz? Olha lá. Processos. Nós vamos classificar o processo, ó. Discreto, ok? E contínuo. Processos discretos tem a subdivisão. Então, a gente tem processo discreto sob encomenda e processo discreto repetitivo, né? A palavra discreto para nós aí nos remete à ideia de processo intermitente. A palavra intermitente é o contrário de contínuo. Contínuo é aquilo que se mantém durante o tempo todo. Intermitente é como se você tivesse processos que muitas vezes eles precisam ser interrompidos em algumas fases, mas eles fazem parte de um todo. Então não existe uma sequência que vai fazer com que tudo aconteça de forma, digamos assim, sem interrupção. Então, a subdivisão que nós temos para o processo discreto, nós temos, então, sob encomenda, e aí nós temos a sob encomenda por projeto. Nós temos um outro tipo que é chamado de Jubin, que é tarefa,
a mesma coisa que tarefas, ou seja, sob encomenda por projeto e por tarefa. Nós temos o processo discreto repetitivo, que é o batch, que é chamado de lote, vai produzir por lotes, não é isso? Você vai ter o que a gente chama de produção em massa. Dentro dessa categoria de processo discreto, esses são os principais. Do outro lado, né, separado disso, nós temos o que a gente chama de processo contínuo, né? Então, o que acontece? Os layouts das empresas, né, as plantas industriais, elas são construídas já levando em consideração a natureza do processo produtivo e ela vai se enquadrar em algum desses tipos de processos que estão aí. E aí a natureza da planta, né, e o tipo de produto que vai ser fabricado e a forma como os equipamentos vão estar dispostos dentro dos setores, né, a organização funcional, tudo isso é importante para nós aqui. Porque depois, lá na frente, quando a gente for pensar na instrumentação e na automação, né, essa organização funcional da empresa, ela vai fazer toda a diferença na hora de você instrumentalizar, né? Muitas vezes, Yara, sabe o que acontece? É possível de você ter uma planta industrial que, devido a ela ter sido concebida dentro de uma visão mais antiga, se você, de repente, falar assim, eu preciso automatizar essa planta, eu não vou conseguir automatizar e fazer com que essa planta se torne uma planta funcional, pelo simples motivo de instalar nela equipamentos mais modernos e com um certo grau de tecnologia. Você está entendendo? Muitas vezes é preferir você desmontar tudo ou, né, transformar em sucata todos os equipamentos e construir uma planta nova. Não sei se você está entendendo o que eu estou falando. Que a automatização, ela depende de toda essa questão da organização funcional da empresa ali, né? Então, não sei se você já viu, né, desativar setores, por exemplo, limpa tudo e você implanta novos equipamentos que já vêm dentro de um conceito, né, mais moderno. Automatizar não é simplesmente comprar equipamento moderno e trocar por equipamentos antigos, não. Não é assim. Você fazer instrumentação de ponta não é você tirar um instrumento, sei lá, analógico, por exemplo, e colocar um digital no lugar. Isso não é, a questão não é essa, né? Aí você fazer instrumentação moderna, automação moderna, é muito mais profundo e muito mais complexo do que isso, né? Eu vejo, por exemplo, aqui na minha região, nós temos aqui o Vale do Aço, né? Muitas indústrias siderúrgicas aqui, pelo menos duas aqui, muito perto aqui do lado. Inclusive, eu moro pertinho aqui da Uzi Minas, né? O meu apartamento aqui na Uzi Minas é 200 metros. E a gente percebe que a empresa está trabalhando assim, dia e noite para poder modernizar, para se manter, para se colocar no mercado. Mas não necessariamente a modernização passa simplesmente por equipamentos modernos. A modernização ela envolve também a ideia do processo de manufatura dela. Como que a produção é desenvolvida. Exemplo, no processo discreto, cada peça a ser produzida é processada individualmente, em etapa. Não é isso? Costumam ser utilizados robôs e máquinas de ação repetitiva. Então, o fato de ser discreto, né, não exime de modernização, nem de tecnologia de ponta, pelo contrário. Mas também nós temos, né, o processo contínuo, quer dizer, a matéria-prima entra de um lado do sistema e o produto resultante sai do outro, sem parar. Então, a ideia básica é essa. No discreto, o processamento é individual, feito individualmente. E cada fase vai se encaixando até chegar na fase final, no produto final. No contínuo, é tudo junto ao mesmo tempo. Na siderurgia, nós temos casos, né, de processos contínuos, né, por exemplo, né? Vou dar um exemplo daqui a pouco para você. Esse outro exemplo aqui vai ajudar você a entender melhor o que eu estou falando. Olha só. Do lado esquerdo,
Você está vendo, Yara? Olha, do lado esquerdo. Tem uns quadrinhos vermelhos aí, escrito assim, ó, baixa e alta. Está escrito assim, ó, variedade. É uma setinha apontando para cima, como se fosse o eixo Y. No eixo X, nós temos o que a gente chama de volume. Então, a gente começa sempre do baixo para o alto. Então, no eixo X, é como se a gente tivesse, né, a análise do crescimento do volume de baixo para alto, quer dizer, de menor volume para maior volume. E no eixo Y, nós temos, né, o processo de variedade, quer dizer, variedade é a variação de situações que ocorrem no processo, de baixo para alto. E aí, dentro disso, nós vamos trazer toda essa classificação que está aqui e colocar, né, toda essa classificação dentro desse quadro azul aí. E para a gente entender, por exemplo, né, como que você tem um enquadramento de cada tipo de processo produtivo. Então, de cima para baixo, por exemplo, olha, você começa com volume, aliás, com variedade mais alta, não é isso? Aí nós temos o projeto, na parte de cima. Depois nós temos por tarefa, por lote, né, que é a mesma coisa de batelada. Se você ouvir a palavra batelada, você vai entender que é lote, né? E depois, embaixo, nós temos massa e depois contínuo. Você pode perceber que no processo contínuo, você tem variedade, normalmente, mais baixa, né? Mas também você tem volume mais alto. Então, é como se fosse o contrário, né? A partir do momento que você tem, por exemplo, uma produção por projeto, você vai ter, por exemplo, uma variedade, digamos, mais alta, com volume mais baixo. E aí você vai controlando, não é isso? O ideal seria o seguinte, né? Você vai ter que estudar o processo, na realidade é isso. Estudar o processo para definir de que forma que ocorre, né, a produção, né? Então, isso tudo está ligado ao volume de produção. Quer dizer, mais variedade, menos volume, mais volume, menos volume. Mais variedade, menos variedade. Menos volume, mais volume. Tudo isso dentro dessa estrutura que está aí. Tá ok? Aqui nós temos mais um exemplo. Olha, processo contínuo, né? Aqui está mais no sentido de aplicação, né? Processo, sistema e aplicações. O contínuo, ele é mais voltado para a produção em massa. O sistema de produção em lote está mais voltado para um tipo de manufatura flexível, né? O de projeto, para produtos personalizados, né? Imagina uma encomenda que você faz, vou dar um exemplo, né? Uma encomenda que você faz para um produto personalizado. Você vai ter um tempo maior para elaborar um projeto para simplesmente atender aquele cliente para aquele produto. Então, isso aí é um modelo de produção também, né? Mas não é de produção em massa, por exemplo. São mais personalizados, não é isso? Nós temos por tarefa, são produtos padronizados, não é isso? E depois, por último, em lotes, que aí já é o que a gente chama de produção mais enxuta. Porque é como se você tivesse fabricar um lote primeiro e o produto daquele lote, de repente, ele vira matéria-prima do próximo lote. E aí você tem separações, né? Tudo feito em lotes. Aqui, Iara, olha só. Nós temos um exemplo, olha. No discreto, a indústria eletroeletrônica, naval, aeronáutica, de automóveis, por exemplo, fábrica de autopeças, normalmente os processos eles são discretos, né? Dentro desse mesmo modelo, né, de produção discreta, porém, na forma em lotes, nós temos a indústria alimentícia, de bebidas, por exemplo, as farmacêuticas, de cosméticos. E para processo contínuo, nós temos como exemplo as petrolíferas, cimenteiras, e aí eu destaco a siderurgia, né? Que é um processo contínuo.
Pensa lá no minério, matéria-prima lá, né, as matérias-primas normais do minério como carro-chefe, até chegar na bobina final que vai para o cliente. Esse é um processo que não para, né? Quer dizer, existe um processo contínuo aí, né? Indústrias químicas, por exemplo, aquela que eu mostrei para você lá atrás, né, de papel e celulose, ela é também contínua, praticamente 24 horas por dia, sem parar. Aí a gente começa a pensar o seguinte, estou falando aqui de processos discreto e contínuo, o que isso tem a ver com a instrumentação? O que o modelo produtivo, né, a forma de produzir, tem a ver com a automação? Como é que a gente consegue tratar isso, né? Aí você vai começar a perceber que a instrumentação ela precisa ser também desenvolvida, assim como a automação, para poder atender a natureza do processo. Então, a instrumentação ela chega para atender, para dar sua contribuição, e não o contrário. Eu não vou instrumentalizar sem conhecer o processo, né? Então, se fosse na manufatura artesanal, eu ia ter mais dificuldade para trabalhar a questão de volume, de forma, por exemplo, porque muitas vezes, né, os intervalos produtivos eram maiores, eu teria mais dificuldade de organizar isso, eu teria uma série de problemas aí. Estou falando nos tempos atuais, né? Naquela época, tudo bem, funcionava e atendia, né, a situação. Mas hoje nós temos um outro contexto. Ô, Yara, pensa na indústria de alimentos. Pensa num frigorífico, por exemplo, produzindo ali o tempo todo. Pensa numa indústria de bebidas, né? Você pensa lá, né? Tem que fazer um engarrafamento, por exemplo. É o tempo todo, é um processo, muitas vezes, né, contínuo ali. Então, hoje em dia, a situação, como eu disse, é diferente. Então, nós temos a manufatura toda automatizada, né? É outro contexto, né? Nós temos também aí uma diversificação muito grande de equipamentos, exemplos, né, de maquinários que surgiram nesses tempos mais modernos, né, quando a gente fala da indústria automatizada, né? Alguns equipamentos, eles ficaram mais compactos, mas surgiram outros equipamentos, ferramentas, por exemplo, diversas, né? Então, tudo isso é fruto de quê? Desse crescimento tecnológico. Tudo isso é baseado, né, na questão da ideia de que a indústria, né, e de tudo que a gente precisa ter dentro dessa indústria, precisa ser controlado. Ou seja, o homem, né, como mentor principal disso tudo, conseguir ter mais domínio sobre o processo produtivo. Então, para a gente encerrar essa primeira fase aqui do raciocínio, né, a automação e a instrumentação, trabalhando de forma conjunta, vai ser fator fundamental, né, de determinação de que forma que esse processo produtivo vai funcionar, né? Então, os processos industriais dependem bastante, né, quase que necessariamente indispensável que você tenha automação e instrumentação focada, né, e direcionada para esse processo. Se for para a siderurgia, nós teremos instrumentação e automação específica para atender as necessidades. Se for para a indústria de celulose, papel, mesma coisa. Se for para a sua área aí, por exemplo, que você trabalha, né? Não sei como que é aí direitinho os equipamentos, mas acredito que você deve ter alguma coisa relacionada também à automação, mesmo que seja um processo talvez um pouco mais lento. Parece que você falou que a mina está parada, não é isso? Então, não sei se tem... Eu trabalho com mina paralisada, né? Mas a gente tem o processo de automação. Ah, sim. Então, tudo bem. Então, assim, é claro que cada processo tem uma natureza, tem uma característica, né? Isso aí vai depender, né? Vai depender da situação. Então, Iara, olha só. Dentro do processo industrial, muitas vezes a gente trabalha
a questão do contato. O que é contato? De repente, eu preciso tirar uma amostra. Às vezes, né, uma parte do meu equipamento vai entrar em contato com a matéria-prima. Né? Às vezes, eu preciso, né, imagina um reservatório com uma substância, por exemplo. Então, existe contato e manipulação. Né? Às vezes, tem que fazer uma mistura, por exemplo, de duas substâncias, fazer uma homogeneização, né? E aí vai, né? Eu tenho que fazer um controle, às vezes, né, de quantidade de matéria-prima que entra. Né? Na siderurgia mesmo tem. Né? Imagina um alto forno. Quantos elementos ali, quantos materiais são colocados ali para formar a carga do alto forno? E tudo isso precisa ser pesado, tem que ser quantificado. Eu tenho que ter, por exemplo, né, o resultado ali naquele momento, em tempo real. Então, a gente tem que começar a pensar nisso, né? Quando você automatiza, mas eu preciso controlar o que está acontecendo. Eu tenho que fazer o condicionamento da matéria-prima, eu tenho que armazenar, eu tenho que distribuir, por exemplo, para cada aplicação, né, que depende ali do meu produto ou da minha substância. Muitas vezes eu tenho que separar quantidade de um, quantidade do outro. Tá certo? Essa que é a grande questão. E para mim fazer isso tudo muito rápido, de forma controlada, aí sim eu preciso ter instrumentos que vai me dando esse feedback, né? Que vai me informando de tudo que está acontecendo. Então eu preciso monitorar, preciso controlar e avaliar o sistema de produção. Então, dentro da ideia de controle de processo, eu preciso acompanhar a performance, saber se eu estou conseguindo atingir os resultados esperados, porque nós trabalhamos também com índices, né, com metas. Existem resultados, né, que dependem de estatísticas produtivas. Né? Existem metas que precisam ser atingidas. E aí a gente vai falar de desempenho, né, do equipamento. Então, a indústria, ela procura tirar o máximo do equipamento e, ao mesmo tempo, preocupado, né, com questões relacionadas à manutenção, relacionado, por exemplo, a questões de performance do equipamento. Então, a instrumentação ela entra nessa questão também de ajudar a entender se a máquina realmente está produzindo adequadamente, ou se está tendo algum distúrbio, alguma interferência. Né? Quando a gente pensa no processo integrado, aí exige a gente precisa começar a pensar numa coisa mais complexa. Por quê? Porque muitas vezes a quantidade de variáveis que eu preciso controlar aumenta também. Né? Tem processo, por exemplo, que no mesmo processo, Yara, eu preciso controlar temperatura, pressão, invasão e nível, por exemplo. Exemplo, né? 4 variáveis ao mesmo tempo. Então, são grandezas diferentes. Temperatura é uma grandeza, não é isso? Ó? Pressão é outra, vazão é outra. Nós temos grandezas, por exemplo, mais primitivas, né? Como temperatura, por exemplo. Às vezes um comprimento de uma peça. Imagina uma chapa, eu preciso cortar essa chapa instantaneamente. Tem uma máquina de corte, eu preciso seccionar o material ali. Mas eu preciso cortar na medida certa. Quer dizer, eu preciso monitorar isso. Eu tenho que ter instrumento para me enxergar essa dimensão naquele momento ali. Evidentemente, né, se tiver tudo automatizado, né, fica mais fácil, mas aí o controle ele é pontual ali, naquele momento. Então, qualquer tipo, como eu disse, né, qualquer tipo de situação que é considerado como desvio, vai influenciar o meu processo produtivo, né, que vai afetar, inclusive, né, inclusive ocorrendo paradas desnecessárias, ou até mesmo situações imprevisíveis, que podem, inclusive, ocasionar acidentes, quebra, né, de equipamento, parada de produção. Vai influenciar, por exemplo, né, o tempo de entrega do produto. Então, nós temos que pensar que a instrumentação ela entra nesse aspecto também. Né? Então, olha bem, tudo isso que eu estou falando para você tem a ver com a rotina produtiva. Né? Então, é ideal que tudo funcione bem. Porque daí vem a questão dos custos, né, e da produtividade.
Então, é aquela coisa, né? Se eu estou trabalhando num processo produtivo, então eu tenho demanda e eu preciso ter o quê? A entrega. Né? Eu recebo, processo e entrego. Né? Tudo isso de forma mais eficiente possível. Exemplo, refino de petróleo, fabricação de cerveja. Imagina o controle que se faz numa indústria de bebidas. Qual o nível, né, de produtividade de uma empresa desse tipo? Quantidade, né, que você precisa entregar, seja por dia, por hora, por segundo. Imagina lá, em 1 minuto tem que fazer o engarrafamento lá de tantas garrafas. Como é que eu controlo isso? Aí você tem os insumos ali, os produtos, tudo, né? O processo de envasamento, não é isso? Na indústria farmacêutica, alguns valores são menores, né? Trabalhar com resultados, né, minúsculos, mas também com resultados mais avantajados, né? Resultados maiores. Né? Indústria alimentícia, por exemplo, para fazer controle, né, microbiológico de alimentos, né? Às vezes, né, você tem que controlar ali para higienizar uma embalagem, a rapidez com que um frasco desse, né, desloca sobre a mesa, né, sobre a correia transportadora ali, ou sobre a mesa de deslocamento, volume de produto, ou de líquido, ou de substância que vai dentro da embalagem, os processos químicos também, né, aí junto, né, tem a ver, olha, na alimentação, na farmacêutica, tudo isso de forma associada. A indústria química também, é a química mais específica, né, também, como processo. Na siderurgia. Então, o que eu estou querendo mostrar para você, Yara? Que todos os processos demandam, né, uma certa exclusividade, né, porque nós temos equipamentos diferentes, né? Mesmo nas indústrias, mesmo elas sendo do mesmo tipo, né, dentro da mesma classificação, mas às vezes os equipamentos são diferentes. Né? A situação de cada equipamento ela é particular. Nós temos também a mineração, né? Na indústria metal-mecânica, na metalúrgica. Todas essas áreas, né, demandam automação e instrumentação. E aqui, por último, nós temos um mapa mental. Eu queria que você observasse, nesse momento, o que está de vermelho. Você consegue ver o que está de vermelho? Olha lá. Dá um feedback para mim. Número 1. O que está escrito no 1 aí, por favor? Processos. Processos. Então, aí eu numerei para ficar mais fácil para você entender, olha. Número 1, 1.1. O que nós temos? Modos de controle. Controle. E lá em cima, no 1.2. Discretos ou manufaturas. Este manufatura você pode considerar como se fossem os contínuos lá. Estou querendo mostrar para você o seguinte, que nós temos que levar em conta. Quando a gente fala de processos industriais, ainda assim nós precisamos entender o que é processo. Né? Então, dentro dessa classificação aí, isso aí é um mapa mental, né? Um mapa conceitual. Então, está classificando para nós e, ao mesmo tempo, criando uma inter-relação, né, entre tudo que a gente está discutindo aqui. No azul, no item 2, nós temos o que nós chamamos de metrologia. Metrologia é uma ciência. Ciência das medidas e das medições. Então, quando a gente fala de instrumento, Yara, automaticamente a gente começa a pensar em metrologia. Quer dizer, medir para quê? Para controlar, para avaliar, medir para poder obter informação para tomar decisão, né? E aí nós temos, né, as classes de instrumentos. Os instrumentos, eles são construídos e, obviamente, fabricados, mas eles são classificados.
Então, eu tenho, por exemplo, se eu vou trabalhar, por exemplo, com medição de temperatura, eu tenho uma classe de instrumentos dedicados para esse tipo de grandeza. O meu interesse aqui são a trabalhar, por exemplo, vamos supor, né, a variável minha aqui é vazão. Então, eu vou ter uma classe de instrumentos para esse tipo de variável, né, ou grandeza, né, que no caso é a vazão. E assim por diante, tá certo? Então, a metrologia ela é um campo muito vasto e ela está ligada, né, à instrumentação. Olha bem, na metrologia a gente fala de instrumentos, na instrumentação a gente fala de instrumentos, né? Na instrumentação a gente fala da aplicação do instrumento. Lá na metrologia também, você estuda a fundo, né, os instrumentos, como que eles funcionam, as escalas, o sistema de unidades, o sistema de medidas. Nós trabalhamos, por exemplo, com questões relacionadas à parte estatística de processo, né? A gente fala de erro, né, erro admissível. Nós falamos, por exemplo, de média de medição, incerteza de medição, é a parte matemática do processo, que tem a ver com o controle estatístico de processo. Isso está dentro da metrologia. E isso tem relação direta com a instrumentação. E aí, mais embaixo, de verde, saindo uma outra setinha aí, o item 3, aparece para nós aí o que a gente chama de válvula de controle. É o que mais muitas vezes, é o que mais se vê dentro dos processos automatizados, é o conceito de válvula. E aí você tem válvulas, né, para vários tipos. Existem também classificações, a gente vai estudar alguma coisa aqui no curso sobre isso. Eu vou estar mostrando para você isso, né? E aí a gente chega aí no item 3.1. Lê para mim o que está escrito nessa caixinha aí, perto do 3.1, por favor. Sistema de... Yara. Sistema de controle. Sistema de controle. Olha só. Chegamos aqui nessa parte aqui que fala de sistema de controle. E logo em seguida vem as malhas. Malha aberta e malha fechada. Então veja bem o que nós vamos fazer daqui para frente. Ó. Esse mapa conceitual aí dos processos industriais já está nos direcionando justamente para o nosso campo de estudo da instrumentação. Então a instrumentação ela vai um pouco para o lado da metrologia, já que a gente vai falar de instrumentos, ela vai um pouco para o lado do entendimento dos processos, na medida que a gente precisa também entender de que forma que os processos funcionam e como eles são organizados, e também a gente vai falar da questão do sistema de controle. E aí entra um pouco dentro da parte da automação aí, para a gente tentar entender os tipos de malha que existem. O que é uma malha fechada? O que é uma malha aberta? Como é que eu vou instrumentalizar uma malha fechada? Como é que eu vou instrumentalizar uma malha aberta? Para o processo X de uma determinada empresa, que tem uma natureza né, de um processo em si, como é que é a malha de instrumentação para esse processo? Como é que esse equipamento funciona? Então, tudo isso é interligado. Tá? E nós vamos começar a entrar nesse universo aí que tem a ver. Você pode ver que a aula de hoje, que a gente está falando sobre processos industriais, na realidade é o centro desse mapa conceitual. E a instrumentação, ela entra também aí dentro desse contexto, mas parte tudo, né? O início de tudo é a questão do processo mesmo. E aí, para a gente poder, digamos assim, né, refletir um pouco mais sobre isso que a gente está falando, vem aquela pergunta, né? Como fazer o controle de processo? Presta atenção nisso aí, Yara. Olha só. Nós temos aí esse esquema aí, nada mais é do que o resumo de tudo que eu venho falando com você nas últimas aulas até a aula de hoje. Então, quando a gente pensa, por exemplo, em controlar processo, a palavra controlador é a palavra principal. Quando eu penso em controlar, eu já começo a imaginar em algo inteligente.
começo a pensar em computação, está entendendo? Eu começo a pensar, por exemplo, em buscar dados, comparar dados, definir e tomar atitude. Então, olha bem, se você for analisar, existe uma setinha aí, olha, fazendo a volta aí, olha, tem um ciclo, tá vendo? Ó? Onde tudo começa, na realidade? Se eu levar isso aí para dentro do campo da instrumentação e da automação, onde tudo começa? Começa no controlador, no atuador, no processo ou no sensor? Onde você acha que é o ponto inicial aí do processo? É um ciclo, né? Onde tudo começa e onde tudo termina? Você saberia me No dizer? sensor, né? No caso. Oi? No sensor? Não ouvi, não. No sensor? Começa no sensor? Vamos pensar. O sensor, ele capta, né, a informação do meio físico, correto? Envia a informação para o controlador. Está entendendo? O que o controlador faz? Ele recebe a informação do sensor, compara com os valores pré-determinados que já está programado nele, que a gente chama de set point, que é o valor de referência. E aí, na medida que ele compara, ele estabelece o quê? Ele estabelece uma ação. Quer dizer, essa ação vai para onde? Vai para o atuador. O que o atuador faz? O próprio nome está dizendo, ele atua. Ele atua onde? No processo. Agora, veja bem, Yara, o sensor, ele capta a informação de onde? Do processo. Se você pensar direitinho, esse sensor aí, né, se eu tirar esse sensor dessa malha aí, digamos que isso aí seja uma malha. Se eu tirar o sensor daí, o meu processo, ele pode acontecer, não pode? Sim ou não? Pode Pode. acontecer. O processo pode acontecer sem o sensor. Mas no momento que eu coloco o sensor, eu estou o quê? Criando uma condição de monitoramento. Então, na realidade, né, o controlador, que eu chamo o item inteligente do processo, vai receber essa informação e vai enviar para o atuador para novamente enviar para o processo para dizer lá no processo assim, olha, faça isso ou faça aquilo. Você pode ver que como o processo ele é cíclico, né, essa malha aí ela é cíclica. Então, mesmo que entre algum distúrbio, mesmo que entre uma interferência, mesmo que haja uma mudança no processo, o sensor ele é capaz de receber essa nova informação já alterada, enviar para o controlador novamente, e ele vai receber uma nova informação isso que já está com um resultado diferente por causa do distúrbio, e vai conseguir consertar isso em termos de dados e tomar uma nova atitude para poder fazer com que o atuador atue novamente de acordo com novos parâmetros para que o processo seja acertado, para que haja, né, um acerto, para que o processo volte, né, a funcionar da forma anterior. Então, a ideia, basicamente, aí é o seguinte, é não deixar o processo fugir de controle. Por isso que o controlador existe, né, justamente para trabalhar dessa forma. Mesmo que haja... Professor, Oi. eu vou ter que sair da aula, porque senão eu não vou conseguir entregar o meu trabalho. Já são quase 10 horas. Você importa de eu sair? Não, não importa não. Aí, só fechou aqui, olha, essas considerações finais aí, tá bom? Tá bom, tá certo então. Boa noite, então. Vai Até a lá, próxima desculpa a demora quarta. aí, porque realmente eu não sabia que você tinha que voltar para lá. Não, eu tenho que voltar, sim. Tem outras coisas que eu tenho que acabar de fazer. Tá, então nós encerramos aqui, tá bom? Um Tá abraço, fique bom. com Deus aí. Obrigada, viu? Até Boa mais. noite. Tchau. Tchau.